Às vezes, a tribulação é que vai nos ajudar a produzir paciência. Então, são nesses momentos, a paz do Senhor, Pastor Paulo, Deus abençoe a sua vida, né? Caiu um pouquinho aqui a nossa imagem, né? Mas já está tudo ok, o irmão Gessé já configurou tudo aqui, já estamos de volta, amém? Então, olha só, a tribulação produz a paciência. Então, nós vemos homens, né? E eu vou citar aqui de volta o apóstolo Pedro, que era um homem, um sanguíneo, que queria resolver tudo de primeira, já queria fazer as coisas do seu jeitão antes de ser dominado pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro queria resolver tudo do seu jeito. E essa é uma característica das pessoas que não têm paciência, né? Querem resolver do seu jeito. O negócio está demorando demais e eu preciso resolver, e não tem paciência. E às vezes, irmãos, uma atitude nossa fora do tempo devido, né, da forma correta, acaba produzindo mais estrago ainda, acaba produzindo mais prejuízo ainda. Então é necessário que a gente produza em nós paciência. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, como eu falei anteriormente, né? Pastor Paulo, obrigado, Deus abençoe a sua vida, interagindo conosco também, Deus abençoe. Não estou dizendo aqui, irmãos, que nós devemos ser aquelas pessoas submissas a tudo, tá? Isso não é ser paciente. Tem hora que a gente tem que reagir, mas reagimos com sabedoria, com prudência, porque tem muitas pessoas que falam assim, eu não tenho paciência com nada não, negócio comigo né? Certa vez eu escutei de alguém dizer que às vezes, eu dou o tiro primeiro para ver depois se estragou alguma coisa, né? Mas agora me diga uma coisa, se você puder aí lembrar, você que está conosco, quantas situações, né, a gente às vezes como pastor da igreja, né, eu falo isso como pastor que a gente acaba conhecendo, né, cada irmão da igreja, cada personalidade. Quantos conflitos poderiam ter sido evitados dentro da família, dentro da igreja, junto com os irmãos, se determinadas pessoas tivessem mais paciências? Quantas situações chatinhas, pequenas, né, poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse tido paciência? Então, às vezes, a falta de paciência acaba nos prejudicando mais ainda. Então, é necessário que nós aprendamos a produzir paciência na nossa vida. Mas como, pastor? Né? Se o meu negócio, eu sou sanguíneo, o meu negócio é tudo para ontem, eu não gosto de ficar esperando nada, eu não gosto de pessoa enrolada, mas tem hora que precisa, né, ir um pouquinho mais devagar. Deixa eu ler aqui o nosso irmão, o pastor Paulo, interagindo conosco. Deixa eu ler aqui o comentário dele, falando do apóstolo Pedro. Era muito forte, determinado e sincero do grupo, porém era inculto, irritado, agressivo, inquieto, impaciente, indisciplinado, não suportava ser contrariado, não era empreendedor e, como muitos jovens, não planejam o seu futuro, vive somente a função dos prazeres do presente e vai mais além as qualificações de Pedro. Exatamente, o apóstolo Pedro é um exemplo para nós, né, biblicamente falando, de outros homens também que não tinham a virtude da paciência na sua vida, né? Mas o apóstolo Pedro aprendeu, e a gente vê que o apóstolo Pedro aprendeu em Atos capítulo 5, né, quando ele estava preso, sendo acusado ali estavam querendo proibir o apóstolo Pedro de falar no nome de Jesus Cristo. A Bíblia vai mostrar para nós que Pedro aprendeu a ser paciente. Ele produziu na sua vida paciência. Deixa eu achar o texto sagrado aqui, de Atos capítulo 5. Deixa eu ver rapidamente aqui se eu encontro o texto. De Pedro, que estava encarcerado, né? E capítulo
eu não vou lembrar se é no 5 aqui, mas eu creio que é, tá? Que o apóstolo Pedro estava encarcerado, guardado, sendo ali cuidado, vigiado por 16 soldados. E a Bíblia fala que ele estava relaxado, que ele estava tranquilo. A Bíblia fala que ele estava até o quê? Dormindo. Tirou as sandálias dos seus pés, tirou a capa, né, e relaxou, né? Porque ele sabia que tinha uma igreja que estava orando por ele. E o texto vai falar para nós que a igreja orava por ele, que a igreja estava intercedendo pelo apóstolo Pedro, e Deus foi lá no cárcere onde estava o apóstolo Pedro e o libertou. É como nós dissemos aqui antes, a paciência é a melhor arma que nós podemos usar naquelas situações e circunstâncias que não dependem de nós. Então o apóstolo Pedro aprendeu a ser paciente, falou, poxa, não depende agora, eu preciso de um milagre de Deus na minha vida, né? A igreja estava orando por ele, a igreja estava, né, capítulo 12, irmãos, melhor de Atos, né? Eu confundi aqui com o capítulo 5, mas é Atos capítulo 12, o apóstolo Pedro estava preso, né? Foi preso e a Bíblia fala que ele estava o quê? Relaxado na prisão. Falou, não, agora eu preciso ter paciência. Eu preciso que Deus intervenha nessa situação. Deixa eu achar aqui o texto aqui, ó. Pedro, capítulo 5 de Atos 12. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados. Ou seja, 4 quaternos, 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro, olha só, dormindo entre 2 soldados. Então, irmãos, quando nós aprendemos a produzir paciência na nossa vida, a gente descansa, né? O Salmo 91 se cumpre na nossa vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, irmãos, nós precisamos, nos dias que nós estamos vivendo, a igreja, nós cristãos, servos e servas de Deus, precisamos desenvolver, produzir na nossa vida a paciência. Às vezes a esposa não tem paciência, o esposo não tem paciência, a mãe não tem paciência com os filhos, né? E a gente acaba, muitas vezes, nos desgastando muito mais. Então tem pessoas que às vezes não têm uma mentalidade, como eu falei aqui, que a paciência é uma virtude de pessoas mentalmente fortes, né? Então o salmista Davi, no Salmo 40, ele precisou ter uma mente firme. Falou, eu preciso esperar, eu estou vivendo uma situação complicada, né? Vamos imaginar hoje, irmãos, a mente de Jó, né? A firmeza, a força que tinha a mente de Jó. Ele próprio fala assim, olha, Deus me deu e Deus tirou. Ele não se desesperou com a situação. Ele falou assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará. Então muitas vezes nós precisamos desenvolver em nós uma mentalidade mais forte, como cristãos, como pessoas, como às vezes o pastor, como eu estava falando aqui, né, eu sou pastor e graças a Deus o Senhor me deu, né, paciência, né, é uma característica que eu tenho, graças a Deus. É claro que às vezes a gente se irrita, né, não estou dizendo que você ser paciente não é você se irritar de vez em quando, não, né, o próprio Senhor Jesus Cristo se irritou, né, e Jesus era a personificação da paciência. O próprio Deus, que é longânimo, ele, né, tem hora que ele se irrita. Pastor Adão, na audiência, a paciência é uma virtude, pode ser conquistada, precisa se esforçar, mas dependendo da situação, pode acabar. É verdade, né, pastor Adão? Concordamos, né, que o próprio Senhor Jesus Cristo não teve paciência ali com os camaradas ali, os vendilhões do templo. Chegou ali, né, virou mesa para tudo que é lado, pegou um chicote, açoitou os camaradas ali, por quê? Precisava tomar uma atitude, mas Jesus não deixou de ser paciente. Em alguns momentos, é claro, que a gente precisa tomar